Hoje nós vamos falar sobre uma transformação que aconteceu na Sagrada Escritura por causa da fé. Da fé de duas pessoas que não se conheciam e que Deus fez se aproximarem. Fé de muralhas de desespero que caíram por terra, porque Deus venceu por causa da obediência da fé. Você que gosta de fazer as suas anotações, de pegar a sua Sagrada Escritura, vamos lá abrir a nossa Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós estamos falando sobre a história de Samuel. A história de Elias, perdão, não a história de Samuel, a história de Elias. Então nós vamos abrir lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, para a gente ver como é que aconteceu a história de Elias. Abre lá, porque a gente começa já falando de Elias, que era tesbita da cidade de Tesbi, que fez um anúncio. O anúncio que haveria seca, porque o povo tinha se afastado de Deus. Quantas vezes na Sagrada Escritura, Deus permite situações difíceis. Não é porque Deus é mau. Deus é bom em todo tempo, nós cantamos sempre, todo tempo Deus é bom, hoje mesmo nós bradamos isso. Deus é bom, mas por que Deus permite situações difíceis? Por que Deus permite uma e outra situação? Porque Deus sabe que às vezes a fé de algumas pessoas está adormecida e precisa enfrentar uma situação mais difícil para que aquela fé acorde. Hoje eu tive numa consulta de rotina e estava falando com um médico de vocês, do Exército de São Miguel, que ele não conhecia. Estava partilhando o dom de Deus que é no Exército de São Miguel, manifesto às nossas vidas. E estava contando de um homem, que eu já contei o testemunho dele aqui uma outra vez, que me tocou muito. Ele tinha várias coisas na vida, mas acabou ficando internado por causa dessa pandemia e perdendo a saúde. Estava com risco grave de vida e por causa disso buscou a Deus na oração. Deus é mau de ter permitido ele contrair a doença? Claro que não. Mas Deus sabia que com aquela doença ele ia acordar. Porque existe um Deus que o amava e que o ama, que o amará sempre. Assim aconteceu com Elias e com aquela viúva lá de Sarepta, que a gente já vai entender. Em primeiro lugar, Elias fez o brado: não vai cair água de jeito nenhum aqui nessa terra, senão quando eu disser, porque ele era um profeta do Senhor. E naquela hora, o Senhor disse para ele se esconder na torrente de Carite. E lá, o Senhor ia fazer água, trazer água na torrente para que ele pudesse beber, e ele ia dar ordem às aves do céu que trouxessem pão para que ele pudesse comer. O Senhor não ia deixar desamparar nada. E quando a gente vê esse cuidado do Senhor, a gente para e pensa como o Senhor tem cuidado de nós. Quando a gente lembra de um filho, eu fico me lembrando, quando eu era criança, um dos meus irmãos ficou bastante enfermo. E eu via meu pai e minha mãe se desdobrando em cuidados por ele, porque quando uma criança está enferma, o pai e a mãe correm para tomar cuidado daquela criança, para ficarem mais perto, não é? Assim acontece. Um dos nossos irmãos aqui fez uma cirurgia grande, está lá deitadinho, se recuperando da cirurgia, está bem, graças a Deus. E os outros irmãos estão fazendo um revezamento para visitá-lo, para estar perto dele, para dar o apoio. Toda hora tem um irmão lá, precisa de alguma coisa, de alguma ajuda. Estão fazendo o maior esforço para ajudá-lo, porque ele está precisando disso. Assim é o nosso Pai do céu. Quando nós precisamos mais, Ele vai ainda mais perto de nós. Dizem muitos estudiosos da Sagrada Escritura e muitas pessoas de fé que quando a gente dá um passo em direção a Deus, que a gente precisa dele, Deus dá uns 50 ao nosso encontro, porque, claro, Ele sabe que a gente precisa muito dele e Ele vem correndo quando a gente precisa dele. Então, tempos difíceis nós estamos vivendo. Tem muitas pessoas que acabaram perdendo o emprego e ainda não encontraram esse emprego de volta. Hoje mesmo um dos nossos irmãos estava ouvindo um testemunho de um jovem que trabalhava já há 5 anos numa empresa, perdeu o emprego no ano passado
no finalzinho do ano passado e até hoje ainda não conseguiu voltar para o emprego. Quantas pessoas que vocês, Exército de São Miguel, estão ajudando, que estão lá debaixo da ponte, debaixo do viaduto da base aérea aqui de Fortaleza, e a gente com frequência tem ajudado aquelas famílias. Muitos daqueles que estão lá disseram, a gente trabalhava, irmão, com carteira assinada, mas no início da pandemia perdemos o emprego, depois acabou o seguro-desemprego, não teve mais como pagar o aluguel da casa, não teve mais nada e a gente precisou vir para cá. Essa situação está golpeando quantas pessoas? Então, em tempos de dificuldade, é a hora em que a gente tem um Deus para confiar. E é a hora que a gente tem que confiar em Deus, porque é Ele quem vai providenciar o necessário que a gente não sabe como fazer. É isso que acontece quando um homem e uma mulher têm fé. Quando um homem e uma mulher têm fé, não se deixam levar por uma situação difícil, por uma situação em que a gente está provado, porque naquela hora é a hora da fé renascer. É a hora da fé mostrar, eu sei em quem acreditei, como diz São Paulo, sei viver na fartura e sei viver na penúria, porque eu sei em quem eu coloquei a minha esperança e eu não serei decepcionado. Essa é a palavra de São Paulo que nos ilumina. Então, ele foi, o profeta Elias, para a torrente de Carite, e lá ele bebia água, e lá ele recebia o pão das aves do céu, mas aconteceu que naquela hora, aquela torrente secou. Quantas vezes eu e você estamos em situação difícil? Vamos falar numa situação de uma família que está com problemas financeiros, está lutando para manter a casa, diminui bastante o padrão de vida, tenta cortar aqui, cortar ali, corta o supérfluo e depois começa a cortar o necessário para deixar só o arroz e o feijão, e a situação vai ficando difícil e acontece depois, no meio daquela situação, uma doença. Ou acontece no meio daquela situação um acidente. Isso acontece porque Deus está preparando um novo ainda maior. Aquela torrente secou. Elias, que tinha obedecido à voz de Deus, obedeceu mais uma vez à voz de Deus, que disse a ele, olha o que Deus disse a ele para que ele fosse para a cidade de Sarepta, na Sidônia, mais de 150 quilômetros a pé. Um outro povo, uma outra língua, uma outra fé, e aquele profeta de Deus foi para lá. Mas olha o que Deus pediu para ele. Quando a gente ouve esse pedido de Deus, para a gente parece uma coisa impensável. Você que está chegando agora, abre a sua Bíblia, no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Nós estamos falando do livro do profeta Elias. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Lá Elias está contando a sua história. E o que aconteceu então? Deus mandou ele ir para Sarepta. Deus mandou ele ir para a casa de uma viúva que daria comida a ele. Espera aí, pensa comigo. Você já ouviu falar como eram as viúvas no Antigo Testamento? Uma viúva não tinha ninguém por ela, porque uma viúva não tinha com quem contar. Uma mulher contava com seu marido. Se a mulher ficava viúva, ela contava com a ajuda do seu filho. Se ela não tinha filhos, ela não tinha como se manter. Muitas viúvas acabavam, infelizmente, vendendo o seu próprio corpo para poder se manter, porque não tinham quem cuidasse dela. E Deus mandou o profeta Elias, o homem de Deus, o único profeta que tinha sobrado, que honrava o Deus de Israel, porque os outros profetas estavam seguindo a Baal e só tinha sobrado ele. Deus mandou aquele profeta para Sarepta da Sidônia, para a casa de uma viúva. E chegou naquela cidade, viu aquela viúva colhendo um pouco de lenha. E aí ele falou com ela. Na hora que ele chegou lá, chamou e disse, por favor, vai buscar um pouco de água numa vasilha para que eu beba. E ela foi pegar a água, porque lá ainda tinha água, não era a terra onde onde o pai mandou que ficasse 3 anos sem chover, e ela foi lá pegar um pouco de água, ele falou, mas me traz um pouco de pão, mas naquela hora ela disse, eu vou pegar uns gravetos para
pegar um pouquinho de farinha que eu ainda tenho na minha vasilha, um pouquinho de azeite que eu tenho para fazer o pão, comer com meu filho e esperar a morte. Ela já não tinha mais nada. Mas naquela hora, mais uma vez, o profeta de Deus falou com fé. Ele falou com fé e a fé foi decisiva. Ele disse: em nome do Senhor, não vai faltar pão nessa vasilha, não vai faltar farinha nessa vasilha, não vai faltar azeite nessa botija, não vai faltar, porque eu tenho um Deus comigo. Ele fez um ato de fé tão profundo, porque ele era obediente a Deus. Aqueles que obedecem a Deus, Deus honra essa obediência e Deus cuida daqueles que se entregam aos planos de Deus. Eu e você temos nos entregado aos planos de Deus. E Deus tem pedido para cada um de nós para caminharmos de acordo com os planos de Deus. Você a cada dia, nas formações do Exército de São Miguel, vai recebendo a palavra de Deus. A cada dia você vai entendendo, a cada dia você é exortado, não somente por mim, Emanuel Maria, irmão Luiz Maria, irmã Maria Raquel, irmã Maria Letícia, irmão João da Cruz, quem aparece por aqui nas lives, mas nós falamos aquilo que Deus nos ensina no Catecismo da Igreja e na Sagrada Escritura, que a gente mude de vida. Deus quer que todos os homens se salvem. E você tem buscado corrigir a sua vida e andar de acordo com os planos de Deus, confessar-se, buscar receber a Sagrada Comunhão todo domingo em estado de graça e, se possível, até todo dia. O Senhor tem mudado muitos corações. Deus vai sim honrar a sua fé, como honrou a fé de Elias e a fé daquela mulher. Porque foi uma fé dupla. Em primeiro, o profeta de Deus disse para ela fazer o pão para ele primeiro e disse que não ia faltar nada. Ele obedeceu à voz de Deus. Mas aquela mulher obedeceu ao que Deus estava pedindo também a ela e num ato de fé fez tal qual o profeta estava pedindo e a graça aconteceu. Não faltou pão milagrosamente, não faltou nada para aquela mulher, para o seu filho e para o profeta de Deus. No final do capítulo 17, narra inclusive que o filho dela perdeu a própria vida e acabou falecendo. E a mulher foi reclamar com o profeta Elias, dizendo: mas agora o meu filho faleceu, como eu vou me sustentar? E o profeta de Deus ainda foi lá e pediu e clamou a Deus, e Deus deu a vida mais uma vez para aquele filho, para que ele pudesse cuidar da sua mãe. Um, outro e outro. Tudo acontece por causa da obediência à fé. Deus vai sim providenciar o necessário para a nossa vida. Nós, às vezes, contamos com o puramente humano, mas Deus, quando Ele intervém com algo que é inesperado. Nós contamos com o puramente humano, mas Deus intervém com algo sobrenatural. E nós estamos querendo pedir a Deus uma fé sobrenatural. Uma fé sobrenatural que acredita naquilo que os nossos olhos não veem, ainda que estejam de óculos, que não conseguem enxergar o que Deus preparou para aqueles homens e mulheres de fé. Eu queria partilhar com você uma história de uma família que partilhou o seu testemunho, que a gente acompanha há um bom tempo. Uma família que enfrentou muitas alegrias, muitas dores e muitas transformações para cantar vitória. Ela escreveu o seu testemunho para mim, essa esposa, essa mãe de família, escreveu dando graças a Deus de tudo o que Deus fez para com a família dela. Deixa eu ir contando para você ir entendendo os passos, como Deus foi fazendo, como Deus fez e como Deus age. Em primeiro lugar, essa família trabalhava muito, uma família que buscava a Deus, vivia de acordo com os mandamentos de Deus. E eles foram crescendo no patrimônio, eles estavam com um apartamento que já não cabia direito à família deles, e quiseram comprar um apartamento maior, numa localização melhor. E quando fizeram o negócio, esse apartamento, ao fechar a escritura, acabou que a dona do apartamento tinha se separado do dono, e ele era estrangeiro, e eles não tinham como fechar aquela escritura toda. Eles estavam dando o apartamento deles
antigo para comprar o novo, só que aquele homem não queria nada, porque ele estava separando, ele queria somente o pagamento em dinheiro, mas como a esposa dele o colocou na justiça, esse casal que estava comprando o apartamento, que é o casal de quem eu dou o testemunho, não tinha como fazer. Eles deram uma entrada e disseram: quando acabar essa causa na justiça, a gente paga o restante. Tudo bem, eles concordaram. E aí, eles venderam o apartamento anterior e colocaram o dinheiro na justiça. Ainda faltaria uma quantidade considerável de dinheiro para pagar o apartamento final, mas com o trabalho desse casal eles conseguiriam pagar. Mas preste atenção no que aconteceu. Ele, querendo conseguir mais rapidamente, escutou uma proposta de um membro da família que conseguiria fazer crescer aquele dinheiro na bolsa de valores, e aquele dinheiro cresceria rápido, isso e aquilo, e ele, confiando no seu parente, deu uma quantidade de dinheiro imensa na mão daquele seu parente. Nada de crescer o dinheiro. Depois de algum tempo, ele ficou sabendo que não somente não tinha rendido nada, mas que aquele seu parente tinha perdido tudo. Aquele seu parente tinha perdido completamente. E aquele casal que tinha vendido seu apartamento, que já era seu, compraram um outro apartamento e não tinham mais como pagar. E começaram a viver de fé. Começaram a viver de fé porque sabiam que a qualquer momento aquele processo na justiça ia acabar e o dono iria vir para pedir o que ele queria do apartamento para fechar a escritura, porque se não pagassem, eles estavam despejados. E o que aconteceu? Esse casal começou a rezar, começou a poupar, e lá no meio do caminho o filho deles passou numa faculdade de medicina, era uma faculdade muito cara, que eles também não tinham como pagar, ainda que tivesse uma bolsa grande de estudos, não tinham como pagar e a situação estava difícil. Aquele casal perseverava na oração com fé. Mas eu confesso que às vezes eles tinham tentação de fraquejar na fé, depois voltavam na fé. E esse processo todo foi um processo de trabalho e de conversão para o esposo e para a esposa. Por quê? Porque a esposa tinha um apego muito grande aos bens materiais, sapatos. E eu pergunto: minha irmã, meu irmão, quantos sapatos você tem? Bolsas inúmeras. Roupas as mais variadas, para os diversos momentos, para os diversos tipos, armários e armários de roupas. E nesse momento começou a haver um processo de desapego nos dois, porque eles entenderam que o dinheiro buscado com avidez, havia sido uma pedra de tropeço, porque esse casal queria ser santo. E eles começaram a pedir a Deus um coração novo, e não foi fácil. Em primeiro lugar, pedir um coração novo para perdoar aquele membro da família que tinha perdido uma quantidade de dinheiro imensa, e tinha deixado eles em uma situação de tão grande risco. Depois perdoar um ao outro, porque entenda que nessa hora o inimigo faz o esposo ficar contra a esposa. Porque parece que o inimigo bota para frente quando tem muito dinheiro e parece que não tem problema nenhum, mas quando falta o dinheiro, parece que aí vem o inimigo para gerar a discussão entre o casal. Houve momentos difíceis, houve momentos de luta e houve momentos de profunda vitória, de fé e confiança. E a história foi caminhando até o momento em que o homem pediu o dinheiro, porque o processo da justiça dele já tinha acabado, e aquele casal tinha que pagar o apartamento. De uma quantia imensa de dinheiro, centenas de milhares de reais, eles tinham apenas 20%. E não tinham como fazer. Eles pediram um milagre ao Senhor. E esse milagre veio por meio da fé deste casal. Este casal pediu na fé, e aquela pessoa que tinha acabado de perder tudo, conseguiu reaver uma pequena quantidade, que juntou com uma pequena poupança, que juntou com uma pequena aplicação que eles tinham feito, e exatamente no momento em que aquele homem pediu o dinheiro que faltava, foi um presente de Deus, porque exatamente naquele momento o dinheiro chegou na conta deste casal, e eles conseguiram pagar aquela dívida que tinha
tanto desespero para eles que eles não tinham como pagar. Só que naquela hora, eles entenderam que o mais bonito que Deus tinha feito era que aquela graça tinha vindo por causa da oração e do despojamento deles e da atitude de perdão. A oração, o despojamento e a atitude de perdão. Deus precisava de 3 coisas. E eu pergunto para você, o que na sua casa está precisando de mudança na vida profissional ou vida financeira? Esses 3 pontos precisam ser olhados. Não basta somente rezar. Tem que perguntar para você mesmo com seriedade se está havendo algum apego a dinheiro ou às coisas do dinheiro. Se eu quero dinheiro pelo dinheiro mesmo, mas faça um exame de consciência direto. Porque às vezes a gente engana. Não, eu quero dar mais conforto para os meus filhos. Eu quero dar mais conforto para minha esposa, mas isso esconde um apego ao dinheiro. Eu quero sim, mas eu quero fazer sobretudo a vontade de Deus. Então a oração é o primeiro ponto. O segundo ponto vem o desapego. O desapego que precisou acontecer, como lá em Elias. Ele precisou se desapegar da sua terra e ir para Sarepta dos Sidônios para obedecer à voz de Deus, porque era um homem de oração. Ele rezou e ele se desapegou. Mas ele precisou perdoar também. Muitas vezes, alguma dificuldade financeira que acontece é sinal de que um perdão precisa ser dado para algo ser consertado. Naquela hora, Elias foi para Sarepta, mas aquela mulher precisava também perdoar alguma situação interior, e mesmo aquele homem de Deus que tinha chegado falando com ela, e ela viu que precisava dar o perdão da mesma forma como este casal. Precisava dar o perdão para aquele parente que tirou tudo deles, e precisavam dar o perdão um ao outro. Como foi bonito acompanhar o processo de perdão dessa família. Como foi belo descobrir como Deus esperava esse perdão para as graças acontecerem. A cada nova conversa, a cada nova caminhada, a cada nova reviravolta, a cada nova situação, o Senhor ia provando essa família na confiança em Deus e na oração. Ia provando essa família no perdão, e eles precisavam perdoar de novo. Ama de novo, falava o Senhor, perdoa de novo. Ama de novo e se despoja de novo. Essa família teve que se despojar de novo de um outro bem que eles tinham e queriam tanto, porque ainda estavam apegados e precisaram se despojar mais uma vez. Nesse processo precisaram mais uma vez perdoar um ao outro. Nesse processo precisaram mais uma vez perseverar na oração. Ele precisava se aposentar. E essa aposentadoria não chegava. Insistiam com Deus. O processo estava na mesa da pessoa que daria a aposentadoria, da juíza, já há um tempo, e o despacho não saía para aquela aposentadoria ser finalizada. E esse casal firme em oração, firme no despojamento, firme no perdão, um vaso de perdão, e Deus honrou inclusive com essa aposentadoria. A cada dia que a gente ia conversando com esse casal, a cada dia nós íamos vendo como um casal vive de fé. E esse casal viveu de fé por muitos anos da sua vida. Como um casal precisa perdoar. E eles foram vendo a cada novo passo como o perdão ia marcando aquela casa, como o perdão ia marcando aquela vida e como o despojamento fez nascer uma vida nova. Hoje eu liguei para ela para perguntar como é que estavam as coisas. E perguntei, valeu a pena? Ela abriu um sorriso, disse que sim. Perguntei se ela estava feliz, ela disse que sim. Muito feliz. Deus fez uma obra maravilhosa de renovação. Não tenha medo de olhar aquilo que dentro de você pode estar impedindo dessa graça financeira ou profissional acontecer. Será que é um perdão que ainda não foi dado? Será que é um despojamento que precisa ser alcançado? Ou será que é uma oração que precisa ser ainda mais perseverante? Ou será que são os 3 pontos? O Senhor conta com você e Ele está ao seu lado. Você conta com o Senhor que está também ao seu lado. Por isso nós vamos rezar. Chegou a hora da gente começar o poderoso terço do combate. Nós vamos hoje clamar para que toda muralha de dificuldade financeira ou profissional caia por terra, em nome de Jesus.
Nós vamos clamar para que o Senhor haja e haja poderosamente em nosso meio. Nós vamos clamar para que essas muralhas das dificuldades financeiras caiam por terra e de tudo aquilo que está impedindo da sua graça chegar, que caia por terra e que seja retirado. Nós vamos clamar isso pedindo a intercessão do grande São Miguel Arcanjo. Entenda que São Miguel Arcanjo é o anjo mais poderoso no céu, porque ele foi o mais obediente. E ele deu o brado, quem como Deus? Ninguém, porque ele apontou para o alto e para Deus. Você busca a Deus e você vai fazer o que for possível para buscar mais a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Proclama isso no chat: eu não serei desamparado. Isso é uma promessa de Deus. Eu não serei desamparado como o profeta Elias não foi desamparado. Eu não serei desamparado como a viúva de Sarepta não foi desamparada. Eu não serei desamparado como a Santíssima Virgem Maria não foi, porque ela recebeu um filho para cuidar dela e ele recebeu uma mãe para cuidar dele. Também nós não vamos ser desamparados. Nós estamos sim clamando o poder de Deus.